Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, professor de História, e hoje nós iremos falar dos povos nativos indígenas do Brasil, antes da chegada dos portugueses, antes da chegada dos europeus. Então, o tema da aula de hoje vai ser os indígenas no Brasil e o período pré-colonial. Vale a pena destacar, gente, olha só, que os povos nativos do Brasil, como assim nós tínhamos os povos nativos no continente americano, eles pertencem a características culturais, linguísticas totalmente diferentes na sua organização política e econômica. Quando os espanhóis chegaram na América, ali na América Central, depois no México, o México faz parte hoje da América do Norte e também na América do Sul, os espanhóis encontraram grandes civilizações imperiais. Os aztecas no México e os incas no Peru. Os maias desapareceram antes da chegada dos europeus, de forma misteriosa. Então, mas haviam três grandes civilizações, aztecas, incas e maias. Já os povos nativos indígenas que viveram no Brasil, eles apresentavam características culturais bem diferentes dessas grandes civilizações. Alguns chamam de povos primitivos. O que acontece é que esses povos nativos ganharam o nome de índios, a princípio, índios, por um erro geográfico grotesco que Cristóvão Colombo, quando chega na América em 1494, e acha que tinha chegado na Índia. E naquela época, quem nascia na Índia, que fica na Ásia, era chamado de índio. Eu nasci na Índia, então você era chamado de índio. Quando Cristóvão Colombo chegou na América, ele achou que estava na Índia e falou, não, os índios, achando que estava na Índia. O problema é que esse nome pegou. E hoje, a antropologia diz assim, nós chamamos de povos indígenas. Povos indígenas. Sim, no vocabulário comum, não o vocabulário assim, padrão, a gente vai ter que chamar de índios, mas vamos usar o termo correto de povos indígenas. Por quê? Por causa das suas características culturais diversificadas que nós iremos conhecer hoje. Então vamos lá. Galerinha, no Brasil, antes da chegada dos portugueses, deixa eu encontrar um ponto para ficar aqui, para não atrapalhar muito. Aqui. Antes da chegada dos portugueses, dos europeus, haviam mais de 1 milhão de indígenas espalhados no território brasileiro. E esse 1 milhão de indígenas apresentavam características culturais diversas. Então você vai ver, na forma de moradia, alguns moravam em ocas, que são essas barracas. Alguns dormiam em redes, outros dormiam no chão, outros dormiam em esteiras. Essas ocas, como eu falei, algumas eram mais individuais, outras eram mais coletivas. Nós iremos ver também a diferença linguística, os troncos linguísticos que já vou expressar, a questão da roupagem, da penagem e das pinturas corporais. Alguns andavam totalmente nus, outros utilizavam penas de aves para cobrir, outros utilizavam pinturas corporais para poder também esconder um pouco da sua nudez. Nós vamos ver que eles comiam alimentos diferentes, se deslocavam de formas diferentes, crenças diferentes. Então, é muito importante destacar que você tem uma diversidade, quer dizer, você não tem um povo indígena homogêneo, quer dizer, homogêneo com as mesmas características. Não tem. Você tem várias tribos indígenas heterogêneos, quer dizer, com características diversificadas em todo tipo de ramificação. É muito importante destacar isso, porque vestibulares, Enem, PAS, avaliações na escola gostam muito de trabalhar essa questão dos povos indígenas em relação à sua diversidade, suas características heterogêneas, quer dizer, não é o mesmo grupo, são grupos diversos. Entre os grupos nós temos os tupis. Os tupis geraram vários grupos menores, como os tupiniquins, que lutaram inclusive com os portugueses contra os aimorés,
os Goitacás, Tupinambás. Esses ficaram conhecidos porque eles comiam carne humana, num processo chamado de antropofagia, que não é a mesma coisa daquela pessoa que come carne humana por dieta, o canibal. Então, o canibal é diferente do antropófago. Por quê? O canibal, ele come a carne humana porque ele insere a carne humana como dieta. Lembrando que isso é ilegal no mundo todo. Você não pode matar um ser humano para comer sua carne. Ah, não sei o que. Não, não pode. Isso é errado, é um crime. Houve situações, e acho que muita gente vai lembrar do avião que caiu no Chile, isso nos anos 70, com atletas de rugby. Eram atletas uruguaios que estavam viajando para o Chile, o avião caiu na Cordilheira dos Andes, eles sobreviveram por mais de 30 dias. Quando acabar a comida, eles fizeram um ato de simplesmente por necessidade de comer carne humana para não morrerem. Muita gente condenou aquilo na época, mas é um ato totalmente necessário que foge de qualquer contexto em relação a você incluir isso como dieta. É muito importante destacar isso, tá? Ah, então se eu estiver perdido, posso comer carne humana? Posso matar meu amigo e comer a carne dele? Não, são situações totalmente diferentes. A metade da frota, quer dizer, a metade dos tripulantes tinham morrido no avião, por isso que eles acabaram comendo carne humana, mas é um contexto totalmente diferente. Mesmo assim, eles foram processados. No caso, eles eram cristãos, eles foram excomungados da igreja. São situações que não, assim, o argumento não é válido, entendeu? São situações totalmente diferentes. Então, o canibal inclui a dieta da carne humana. O antropófago, ele come carne humana, no caso, os tupinambás, porque acreditavam que estava comendo a carne humana, estava absorvendo tanto o conhecimento como também a força. Os tupinambás eram povos guerreiros. Muitas vezes sequestravam seus inimigos, faziam um ritual, engordando o prisioneiro, e depois esse prisioneiro ele era assassinado, e daí eles comiam, assavam e comiam a carne humana. Inclusive, portugueses foram devorados pelos tupinambás quando chegaram aqui no Brasil a partir de 1500. Mas os tupis, gente, não é isso que eu quero falar, né? Acabei entrando nesse assunto, não sei por que acabei trazendo essa curiosidade. Mas os tupis, o tronco chamado tronco tupi, ele tem origem principalmente do litoral e vai se deslocar por toda a região amazônica. Então, olha só. Quer dizer, ao contrário, eles migraram a sua origem é na região do centro da Amazônia, eles vão migrar por todo o litoral brasileiro. Uma coisa muito importante destacar, que tanto o Tupi como o Guarani, que são troncos, vamos dizer assim, troncos linguísticos que vão se unir, como vai ser no próximo slide, eles vão junto com a chegada dos europeus e dos portugueses, eles vão formar uma quantidade de palavras imensas, enorme, uma lista de palavras gigantesca que vão se incorporar no nosso vocabulário, na língua portuguesa falada aqui no Brasil. Tanto nome de cidades, nome de objetos, de frutas, de animais, etc. É uma sociedade sedentária, quer dizer o quê? Eles viviam da agricultura e expandiam essa agricultura, principalmente de milho, mandioca e feijão, e essas aldeias cada vez mais buscavam outras áreas para poder produzir os seus alimentos. Então eles não eram nômades que viviam viajando, eles eram sedentários porque produziam sua própria comida. Ok? Então, como eu falei, eles vão surgir aqui no centro do Amazonas, através do rio Amazonas, eles vão pegar toda a região litorânea do Brasil até o Rio Grande do Sul. E serão os primeiros que vão entrar em contato com a cultura europeia. Quando os europeus chegam aqui no Brasil, a partir de 1500, vão ter contato primeiro com os povos tupis. Inclusive, quando o grupo dos navios de Pedro Álvares Cabral chega na Bahia, vê o Monte Pascoal, lá em Ilhéus, depois chega em Porto Seguro e atraca o navio, ele encontra os povos nativos, fica uma semana aqui, conversa e depois vai embora. Deixa inclusive alguns portugueses para conhecer um pouco da cultura dos povos tupis, dos povos indígenas tupis. Os guaranis, que é do mesmo tronco do tupi-guarani, têm linguagens muito parecidas, então tem uma origem comum, como eu falei.
Eles se destacaram principalmente pela sua tradição de cerâmicas, criando vasos de cerâmicas de barro, depois assados, e faziam pinturas lindíssimas nesses vasos. Então ele deixou um legado cultural imenso, principalmente para um país considerado um país Guarani, que é o Paraguai. O Paraguai é considerado um país Guarani, porque muitos Guaranis vão viver onde hoje é o Paraguai, ali também no Paraná, no Mato Grosso, e principalmente eles fugindo da ação dos bandeirantes, dos europeus bandeirantes, quer dizer, os europeus e dos brasileiros bandeirantes, eles acabam fugindo e se instalando por um bom tempo no Paraguai. E o Paraguai se transforma em nação símbolo dos povos guaranis. Outros grandes grupos é do Macro-G e dos Aruacs. Esses grupos vão se posicionar principalmente no Cerrado e no Planalto Central, e são grandes navegadores fluviais. Então eles cortam todos os rios durante o Brasil, pelo Brasil, também na América do Sul, para poder fazer simplesmente uma rede de comércio de troca de mercadorias. Então eles conheciam outros tipos de povos trocando mercadorias. Vamos ver uma questão sobre os povos nativos indígenas. Deixa eu seguir da frente. Olha, antes da chegada dos portugueses, o território que hoje é o Brasil era habitado por uma grande diversidade de povos indígenas, com diferentes línguas, formas de organização social e modos de vida. Entre eles estavam os tupis, guaranis, macro-Gs e os aruacs, que ocupavam vasta área e desenvolveram culturas próprias, adaptadas ao ambiente em que viviam. Marque cada afirmativa um verdadeiro ou falso. Então vamos lá, vamos jogar os itens. Número 1. Os povos tupis e guaranis pertenciam a troncos linguísticos diferentes e não tinham relação entre si. Essa questão, gente, está falsa. Uma coisa muito importante dos tupis e dos guaranis é que eles tinham um tronco linguístico similar. Eles quase falavam a mesma língua, mas algumas palavras diferentes. Por isso que essa está falsa. 2. Os povos do Macro-G habitavam principalmente o Cerrado e o Plano Central, com organizações sociais distintas dos tupis. Verdadeiro. Uma coisa importante é que a maioria dessas tribos, você tem um cacique, que é o líder, e o pajé, que é o líder religioso. Ok? Mas alguns tinham vários caciques, outros somente tinham um centralizado, então tinha formas diferentes. Então, a primeira está falsa e a segunda está verdadeira. 3. Os aruacs se destacavam pela navegação fluvial e por redes de troca entre diferentes povos. Sim, como a gente falar, eles faziam suas canoas, cortavam os grandes rios e faziam um comércio trocando mercadorias com outros povos. Está verdadeiro. Antes da colonização, os povos indígenas viviam de forma homogênea, com a mesma cultura e a língua no território. Totalmente falso, como eu falei, é muito importante destacar a questão que eram povos heterogêneos. E esses povos heterogêneos tinham culturas diferentes, eles eram diversificados. Questão da língua, questão de como se vestiam, como se comiam, como se comunicavam, como fazer comércio, etc. É muito importante destacar isso, ok? Para a gente não acabar generalizando. Tranquilos? Gente, na próxima aula, a gente vai ver muita questão desse contato entre a cultura europeia com os povos nativos indígenas do Brasil. E vai gerar uma discussão muito importante se foi um descobrimento ou uma invasão. Esse choque cultural de culturas totalmente diferentes, que nunca tinha sido visto, nunca tinha sido batido antes, vai gerar essa discussão que é muito importante. Tudo depende do olhar, do ponto de vista. Até hoje, os europeus, nos livros de história, tanto da Espanha quanto de Portugal, usam muito a questão do descobrimento. Que os navegantes eram exploradores, atravessaram o Oceano Atlântico, chegaram aqui na América e encontraram um novo mundo. Do ponto de vista deles, eles não estão errados. Mas o olhar dos povos que viviam aqui, os povos indígenas, que ganham o nome de índios, com a chegada de Cristóvão Colombo no mundo europeu, eles foram simplesmente invadidos. No começo, é importante destacar
que essa relação entre europeus e os povos nativos foi uma relação amistosa que vai se transformar em conflituosa por causa do interesse comercial, principalmente europeu, e por causa das armas de fogo europeia e das doenças que se trouxeram, milhares de povos nativos indígenas acabaram sendo dizimados e morreram. Mas isso vai ser discussão na próxima aula. Então, o mundo europeu encontrou um novo mundo. O mundo indígena se sentiu invadido. É muito importante ter esse olhar, porque é uma discussão que aparece muito nas aulas de história, ok? E também nas provas dos vestibulares. Certinho, galerinha? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E nas próximas aulas, a gente vai iniciar essa questão do Brasil colônia. Lembrando que esse Brasil é dividido em 4 períodos. A gente viu agora a questão dos povos nativos indígenas, Brasil colônia, que é o período mais longo da história brasileira, que é a colonização portuguesa do Brasil, Brasil Império, que vai durar aí quase 90 anos, onde o Brasil vai ser governado por imperadores, e por fim o Brasil República, que é nosso período atual, onde o Brasil é governado por presidentes. Espero ter gostado, até a próxima, valeu gente, brigadão, tchau, tchau.